Repare bem nessa imagem que está passando na sua televisão. Você deve se lembrar que nem sempre foi assim, não é? Se você se interessa pelo mundo audiovisual e pela história de Taubaté, esse lugar reúne as duas coisas. O Museu da Imagem e do Som foi fundado em 1993, buscando resgatar arquivos iconográficos e sonoros da memória histórica, artística e cultural da cidade e de todo o Vale do Paraíba. O objetivo é salvaguardar o material audiovisual de Taubaté e região. Então, nós fazemos aqui, adquirimos o material, catalogamos, salvaguardamos esse material para a posteridade, porque o museu não é lugar de velharia, o museu é lugar de história, de conhecimento, de sabedoria. Então, as pessoas vêm aqui para aprender, para conhecer algo que elas não vivenciaram. É isso, o museu é para isso. O acervo presente no museu conta com fotos, coletânea de depoimentos orais, produções em áudio e vídeo, equipamentos cinematográficos e de edição e equipamentos de vídeo digital em Super VHS. Há também um terminal de áudio para reprodução em fitas, discos e CDs, laboratório, acervo fotográfico, biblioteca e hemeroteca. Se nós não começarmos a guardar essas imagens, hoje, por exemplo, eu pego uma foto do final do século XIX, certo? Se alguém não tivesse se preocupado em, primeiro, capturar essa imagem e outra pessoa em salvaguardar essa imagem, como que nós saberíamos como foi o passado? Nós não teríamos condições disso. O que você está gravando agora, por exemplo, quando eu estiver morta, quando eu não estiver mais aqui, alguém vai assistir e alguém vai saber que eu passei por aqui, porque você registrou, certo? Então, alguém registrou o que aconteceu no passado e eu, quando eu entrei aqui em 2005, tive conhecimento de coisas que eu não sabia. Eu não tinha noção do que existia na cidade, a nível de audiovisual. Se alguém não tivesse tido essa preocupação, não teria chegado às minhas mãos. O museu fica na Avenida Tomé Portes del Rey, número 925, na Vila São José, na cidade de Taubaté. Eu convido a todos os munícipes, as pessoas até de fora, a visitarem o Museu da Imagem e do Som, que tem um acervo riquíssimo. Nós temos aqui objetos ópticos, inclusive para mostrar para as crianças o mecanismo dos olhos. Nós temos filmes, oficinas que nós lançaremos no nosso Facebook. O horário de visitação é das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Visitem também a nossa página no Facebook, facebook.com/Miss Taubaté. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, é o que diz o samba do avião de Tom Jobim. Mas não estamos no Rio de Janeiro. Temos o nosso próprio Cristo bem aqui. Inaugurado em 1956 pelo escultor Octaviano Papais, o local se transformou em um dos mais importantes pontos turísticos da cidade de Taubaté. É um monumento arquitetônico, né, que tem a importância, né, lógico, da estátua, né, mas também da capela, né? E além disso, ele fica num ponto estratégico, né, eu digo, né? Após a Dutra vai ser inaugurada em 51, aquela região do lado de lá da Dutra vai começar a urbanizar-se, né? E ele vai estar num ponto onde é que você tem a visão panorâmica da cidade toda e também o fundo tão lindo nosso aqui, né, do vale, que é a Serra da Mantiqueira. No Cristo, é possível ter uma visão geral da cidade, Serra da Mantiqueira e da Garganta do Piracangaguá. Em sua base está a Capela de Nossa Senhora da Paz. De uma certa maneira, todos os alunos que eu participo, que eu leciono, né, eu incentivo para que eles pesquisem e conheçam também os monumentos, os patrimônios, tanto materiais como imateriais do Vale e, de modo especial, de Taubaté. E como eu tenho um projeto Taubaté, Tempo e Memória, eu incentivo os alunos a buscar exatamente a memória desses patrimônios. E também, nesse caso, né, a importância
que é também um monumento religioso, né? Ainda não conhece o Cristo? Aproveite para ver este monumento tão importante da cidade. Ele fica localizado na Praça Cristo Redentor, número 17, no Alto de São Pedro, em Taubaté. Convido a todos os munícipes, todos os cidadãos e cidadãs de Taubaté, e não só de Taubaté, né, do Vale do Paraíba, para visitar, para conhecer de perto esse monumento, que é um monumento e um lugar de memória, tanto memória, né, no contexto da sua estátua, e entender a cidade e principalmente a Serra da Mantiqueira. Peças pequenas e delicadas que são conhecidas no Brasil inteiro. O trabalho dos figureiros de Taubaté é uma tradição na cidade. Tudo começou no século XVII, quando os frades da Ordem de São Francisco de Assis trouxeram figuras de arte sacra da Itália para montar um presépio no convento Santa Clara. Para completar o presépio, artesãs da cidade produziram animais de argila e começaram então a serem chamadas de figureiras. A arte é ensinada nas famílias da cidade e passa de pais para filhos. Ela é passada de geração para geração. Eu aprendi com a minha mãe, ela aprendeu com a minha avó, que aprendeu com o pai dela. Então, é assim, daquela coisa de você sentar no quintal da sua casa, tá ali sua avó fazendo, tá sua mãe fazendo, e desde criança já desperta aquele interesse. Então você vai se apegando à argila, vai brincando com a argila e vai criando as habilidades, né? Hoje meus filhos fazem. É impossível pensar na cultura taubatiana sem lembrar dos famosos pavões das figureiras. São peças que fazem muitos turistas levarem um pouco de Taubaté para casa. Porém, até mesmo os munícipes desconhecem o porquê deste símbolo. Em 1979, a SUTACO, que é um órgão, uma subsecretaria do governo do estado de São Paulo, ela promoveu um concurso com mais de 600 artesãos para eleger o símbolo do artesanato paulista. Então participaram artesãos de todo o estado de São Paulo. E foi uma figureira de Taubaté, Dona Cândida, com o pavão que ganhou o concurso. Desde então o pavão passou a ser o símbolo do artesanato paulista. A Casa do Figureiro fica localizada na Rua dos Girassóis, número 60, no bairro Imaculada. Abraços de saudades, viagens a trabalho e até mesmo um ponto de encontro. Essa era a descrição da estação ferroviária de Taubaté. Fundada em 27 de dezembro de 1876, ela tinha um grande potencial para a cidade. Era lá que funcionava trens para locomoção de passageiros que vinham de São Paulo fazer baldeação para o Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo escoamento para a produção do café, saindo praticamente metade da produção, sendo exportada para o Porto de Santos e de lá para toda a Europa. Atualmente, ela se encontra fechada, mas com grandes planejamentos para sua restauração. Essa primeira fase foi toda a parte estrutural do projeto para que nós pudéssemos conseguir a cessão de uso do prédio. Então foi aproximadamente em torno de 3 anos e meio, né, desde do meados de 2012
até dia 28 de dezembro de 2014 foi o trâmite para que nós pudéssemos pegar a chave. Aí, a partir desse momento, nós já iniciamos a parte de manutenção, né, limpeza, e com essa cessão de uso nós avançamos para a próxima fase, que é a fase da captação de recursos para iniciar as obras. Outro fato interessante são os atrativos que a estação ferroviária terá, todas com o principal foco nos turistas e nos próprios cidadãos. Nós temos possibilidades hoje, através do restauro da estação, do armazém, de trazer exposições. Nós entramos em contato, estamos estreitando relacionamento com o Museu do Café de Santos, para contar toda a história do café Vale Paraibano, acervos técnicos dele. Nós estamos entrando com contato com diversos curadores para que a gente possa instituir uma grade cultural expressiva. Nós temos possibilidade de exposições da Hebe Camargo, enfim, dentre outras. Dinheiro, selos antigos, exposições contando a história da cidade. Intitulada também como Estação do Conhecimento, esse restauro será de grande importância não só para os taubatianos, mas também para os amantes da memória ferroviária do Brasil. Então, o objetivo nosso é realmente conectar o passado com o presente para que a gente possa aí realmente projetar um futuro mais consistente historicamente falando, porque Taubaté é um berço cultural e precisa ser valorizado. Então, o objetivo do projeto é justamente esse. Um local cheio de verde, com muitos animais e que fica aqui, na cidade de Taubaté. O Horto Municipal Renato Correia Pena, mais conhecido como Horto Florestal, atrai diversos visitantes semanalmente. Ele foi construído em 1985 e possui cerca de 30 mil metros quadrados. Júlio César Voltolini é biólogo e professor em uma das universidades da cidade. Ele explica a importância de se preservar um parque municipal e ressalta que ainda faltam mais lugares como esse no Vale do Paraíba. O horto, de maneira geral, ele é muito importante porque Taubaté já não tem muitas praças de grande porte. Eu acho que isso, inclusive, é uma falha no nosso município. A gente não tem uma floresta urbana, a gente não tem um plantio de espécies nativas, um projeto de plantio de espécies nativas dentro do perímetro urbano. Primeiro, para que as pessoas conheçam as espécies do Vale do Paraíba e segundo, para que a gente tenha, por exemplo, uma praça com um componente arbóreo mais denso, onde tem mais sombreamento. Uma parte das nossas praças, hoje em dia no município, elas não têm sombra, são locais quentes. Tanto que a visitação nas praças hoje na cidade de Taubaté não é muito intensa. Eu acredito que boa parte talvez seja isso, porque são locais não muito confortáveis. Se tratando da natureza, ela tem um grande potencial no horto. Muitas espécies de árvores e flores podem ser encontradas a poucos metros da entrada. Outro fator interessante desse local é a questão da fauna. Atualmente, diversos animais moram ou aparecem no horto para se alimentar. As áreas verdes, de maneira geral, elas podem ter várias importâncias, né? Por exemplo, algumas áreas verdes às vezes têm algum tipo de patrimônio cultural dentro delas. Outras áreas verdes, elas podem ter uma vegetação típica da região que precisa ser preservada. Mas tem uma coisa muito importante que tem sido discutido até de nível internacional, é que muitas áreas verdes muitas vezes recebem fauna de áreas próximas e essas áreas elas podem servir de pontos de descanso e alimentação de uma fauna, por exemplo, especialmente de aves que está indo da Mantiqueira para a Serra do Mar. Então uma praça que as pessoas às vezes nem dão muita importância, ou o horto, né, que às vezes as pessoas acham, é só um local para você caminhar. Na verdade, ela pode servir até para fluxo gênico da fauna dentro do nosso vale. Se interessou?
O Horto Municipal Renato Correia Pena fica localizado na Avenida Santa Luísa Marilac, no bairro Vila São José, em Taubaté. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 6 da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada franca. O Horto, ele tem uma localização extremamente estratégica, é um local que todo mundo conhece. Quando você vai lá final de semana, você sempre vai ver crianças no parquinho, as famílias o utilizam bastante. Então acho que é um ponto de referência e ele merece ser conservado. Começou com uma construção nos anos 50, quando a paixão pelo futebol falou mais alto. Foi ali, com suas grandes dimensões e dificuldades financeiras, que nasceu o famoso Joaquinzão. A obra, que se arrastou por longos anos até finalmente ser concluída, mal sabia que seria palco de grandes craques e gols. O chute inicial foi em uma disputa com o São Paulo Futebol Clube. Esse campo foi inaugurado em 1968, em janeiro, quando o São Paulo, que era campeão paulista, veio fazer o jogo de inauguração aqui no estádio. A geração mais nova, ela lembra muito das vitórias do Taubaté em cima do rival São José aqui, várias vezes. E uma delas que não sai da memória foi em 1980, quando o Taubaté ganhou de 4-1 diante do São José, um jogo noturno aqui, pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão, e que foi um jogo de grande festa, e que quando você fala em rivalidade, Joaquinzão, o pessoal da nova geração lembra muito desse jogo de 1980. Já o Esporte Clube Taubaté não fica para trás. O Burro da Central, como é conhecido, chegou na raça e foi o primeiro clube do Vale do Paraíba a se profissionalizar e atuar na elite do Campeonato Paulista. O Esporte Clube Taubaté acabou ganhando, fundado em 14, já em 19 ganhou seu primeiro título, campeão do interior. Em 26 já ganhou o segundo título, em 42 mais um título. Tudo isso como time amador, E começou então a despertar durante toda essa época esse carinho de se torcer pelo Esporte Clube Taubaté, que já se mostrava ser um time grande, um time forte. Gritos, golaços, suor e lágrimas. O Joaquinzão está aberto para receber novos e velhos torcedores. Ele fica localizado na Avenida John Kennedy, no bairro Jardim das Nações, em Taubaté. É fundamental o apoio do torcedor. Então, você que ainda não conhece o Esporte Clube Taubaté, de vê-lo jogar, de ter a camisa do Taubaté, de pisar no gramado para saber como é que é o Joaquinzão, está convidado para vir aqui conhecer o nosso Esporte Clube Taubaté, que é meu e que é seu também. Local cheio de histórias, onde amigos e desconhecidos podem aproveitar para fazer a feira da semana e comer aquele pastel quentinho. Esse é o Mercado Municipal de Taubaté. Mais conhecido como Mercadão, ele foi inaugurado em 1889 e construído para ser um lugar onde tropas de outras cidades pudessem parar para se alimentar e comprar alimentos durante suas viagens. O local é cheio de lembranças e muitas gerações já passaram por aqui. A importância é tremenda, né? Porque aqui é uma coisa histórica
E existe muita visita de pessoas de fora, tanto para conhecer como para comprar no mercado. A gente tem aqui no mercado hoje até bisneto já trabalhando na banca. Então você vê que passou do pai para filho, do filho e assim por diante, até chegar nos bisnetos hoje. Frutas, ervas, verduras, flores, salgados e doces só começaram a ser comercializados após a urbanização de Taubaté. E você, ainda não conhece o mercado? Aproveite para passar lá de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. No sábado, das 6 da manhã às 2 da tarde. E aos domingos e feriados, das 6 da manhã às 13 horas. Ele fica na Praça Doutora Paula de Toledo, número 50, no centro. A gente convida e faz questão que o pessoal venha conhecer, quem não conhece o mercado ainda, né? Que é um local aconchegante, tanto para degustar como para passear. E muita gente faz até isso, vem aqui para encontrar os amigos, né? Não só para degustar os alimentos que tem aqui. Lugar rico em cultura vindo da Itália para o Vale do Paraíba. Esse é o Museu da Imigração Italiana de Quiririm, sediado no casarão da família Indiani, natural de Cremona, na Itália. Tudo começou em 1888, quando a família Indiani veio para o Brasil, sendo uma das primeiras a realizar a imigração para o país. Trabalharam na fazenda cafeeira do Barreiro e logo se mudaram para o distrito de Quiririm em 1890. Atualmente, o antigo casarão, agora museu, está preservado na cidade de Taubaté e conta com 2 ambientes e muitas relíquias da antiga família. O Museu da Imigração Italiana ele tem um mobiliário típico do começo do século passado. Ele é dedicado a preservar a memória da cultura italiana. Tem uma sala destinada ao Esporte Clube Quiririm e uma outra sala destinada às imagens de santos, devido à forte presença do catolicismo nas famílias italianas. O Museu da Agricultura ele possui desde os utensílios manuais utilizados na agricultura, principalmente no cultivo do arroz, batata, até os mais mecanizados. Então demonstra essa evolução dos equipamentos. Sendo uma instituição cultural, o local tem uma grande importância para o município. Bem conservado, o lugar ganha ainda mais destaque com a Festa Italiana de Quiririm, que acontece todos os anos na cidade. Ele tem a missão principalmente de resgatar e preservar e incentivar a cultura italiana, mantendo as tradições aqui no distrito de Quiririm, por meio da preservação da memória no museu, inclusive da Festa da Imigração Italiana de Quiririm, que também fortalece a preservação dessa memória. Se interessou? O local funciona de terça a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde, com entrada franca. O Museu da Imigração Italiana de Quiririm e o Circolo Italiano de Taubaté ficam localizados na Avenida Líbero Indiani, número 550, no bairro Quiririm, em Taubaté. Convido vocês a conhecerem o Museu da Imigração Italiana, que tem um acervo fantástico a respeito das famílias que vieram para o Brasil no período de transição da mão de obra escrava para o trabalho assalariado, e além do local que é muito bonito. O Museu da Imigração Italiana tem um terraço que tem uma vista muito bonita para a Serra da Mantiqueira. A evolução humana, dinossauros e animais de todos os tamanhos. O Museu de História Natural de Taubaté possui tudo isso. O grande responsável pelo local é o médico e pesquisador Herculano Alvarenga,
que descobriu, restaurou e estudou um esqueleto de dinossauro descoberto em Tremembé, a 8 quilômetros do museu. Esse museu ele começou com a descoberta de uma ave gigante chamada Paraphysornis brasiliensis. Nós encontramos esta ave e fizemos uma descrição dela e depois a reconstituição. E com essa reconstituição nós fizemos réplica do material. E vários museus do mundo se interessaram em ter a réplica. E isso resultou então uma permuta que fizemos com vários museus do mundo e naturalmente uma montagem de um acervo razoavelmente grande. Isso foi feito e com o material em mãos, o que fazer com ele? Então a ideia brotou realmente de fazer um museu de história natural. Os visitantes podem entender a história da vida do planeta através das eras geológicas. Podem conhecer também a evolução dos animais e dos homens. O acervo ele é distribuído no prédio todo com uma sequência cronológica. Então, entrando para o museu e girando no sentido horário dentro do museu, a gente vai encontrar peças desde Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico e atual, ou seja, das eras geológicas desde o começo da história do mundo, e o objetivo do museu é realmente expor uma história do mundo, mas a história do mundo explicando a natureza, né? Desde a deriva continental, da mudança dos continentes da Terra, como da fauna que teve antes dos dinossauros, durante os dinossauros e depois dos dinossauros, incluindo a fauna atual. Não deixe de conhecer esse local cheio de histórias para contar. O museu fica aberto de terça a domingo, das 9h30 da manhã às 17 horas em Taubaté. Então nós temos onça pintada, tigre, jaguatirica, nós temos canguru, nós temos orangotango, chimpanzé e uma grande quantidade de mamíferos e aves e répteis principalmente, e anfíbios também. Muitas relíquias e histórias da cidade de Taubaté. O Museu Histórico e a Pinacoteca Anderson Fabiano têm um grande valor para o município. O local surgiu na década de 70 com o professor Paulo Florensano e a professora Maria Morgado de Abreu. No começo, o espaço ficava no bairro Bom Conselho, em Taubaté. Depois, foi para o Solar Oliveira Costa, na rua Visconde do Rio Branco. Mas foi só no ano de 1987 que foi encontrado o lugar definitivo, dentro da divisão de museus, patrimônio e arquivo histórico de Taubaté, no bairro Jardim do Sol. Nós temos a reserva, essa área pinacoteca aqui, de quadros, né? Nós temos uma reservateca com todos os quadros de artista taubatiano, Vale do Paraíba. Temos a Biblioteca Maria Morgado de Abreu, que o foco dela é em história de Taubaté e Vale do Paraíba e Brasil, né? Com um grande número de acervo de objetos, livros da historiografia taubatiana. Existe o acervo Félix Guizar Filho, que é a condensação de todos os documentos cartorários do final do século XVII até um comecinho do século XX, segunda metade do século XX, que estão aqui disponível para pesquisa, documento de fundo cartorial, e a Hemeroteca Antônio Melo Júnior, que tem a coleção de todos os jornais do Taubaté, do período da imprensa, né, de 1861, com o jornal taubatéense para cá. Lá, podemos encontrar obras de diversos artistas da região. A missão do local se resume à divulgação e à informação da cultura para os seus visitantes. Nós temos Georgina Albuquerque, que foi
um artista taubatiano de renome nacional e internacional. Isaac Júnior, que também é taubatiano, renome nacional e internacional. Nós temos Clodomiro Amazonas, que é um expoente da arte, né? Que pintou muito a mata, né? A paisagem rural, também conhecido nacionalmente. Anderson Fabiano e o mestre Justino. Nós estamos colocando, nós já tivemos no ano passado, voltamos agora esse ano a partir de março. Todo último domingo do mês nós faremos um programa chamado Ópera no Museu, né, onde você tem uma mini orquestra, né, com a cantora lírica Mary. Se interessou sobre a divisão de museus Patrimônio Arquivo Histórico de Taubaté? Ele fica localizado na Avenida Tomé Portes del Rey, número 925, no bairro Jardim do Sol, em Taubaté. Eu convido a todos a conhecer o Museu Paulo Camiller Florensano, aqui no Jardim do Sol, na rua Tomé Portes del Rey, 925. Se quiser entrar em contato pelo telefone 3621-6044. Quem nunca ouviu falar dos filmes Zé do Periquito, o Corintiano ou Jeca Tatu? O personagem mais conhecido de Amácio Mazzaropi representa o caipira taubatiano e é um ícone do cinema nacional. O Museu Mazzaropi em Taubaté reúne um grande acervo sobre o artista e também sobre a história cinematográfica do país. Mazzaropi tem uma história muito importante para o cinema nacional e também, em especial, também pelo fato dele trazer de volta essa figura do caipira, que às vezes pode ser tratada de uma maneira negativa e, no entanto, não deveria. Ele traz o caipira, a figura do caipira, como sendo essa pessoa alegre, feliz, que sempre dá a volta por cima, que aprende com aquilo que a terra, que a natureza tem para lhe oferecer. E é isso que a gente deveria ter orgulho. O local foi adquirido em 1985 e os proprietários conhecidos do artista deram início ao resgate da história da produção Amácio Mazzaropi Filmes e criaram um museu para expor o acervo. O acervo foi adquirido pouco a pouco, né, através primeiro de doações de pessoas que viram o trabalho sério que o museu já estava desenvolvendo. E depois também algumas peças foram adquiridas e os próprios diretores começaram a ir atrás de mais informação e de mais objetos que pudessem compor o acervo do museu. O museu em si começa a tomar forma e acaba sendo criado um instituto em 92, no começo de 90, que é também daí para poder dar mais seriedade a esse trabalho que eles já vinham desenvolvendo. O museu fica localizado na estrada Amácio Mazzaropi, no bairro Itapecerica. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 8h30 da manhã até 12h30. A gente está aqui em Taubaté aberto para receber todo o público. A gente quer que cada um conheça um pouquinho mais dessa história. Quem já conhece possa relembrar também, matar a saudade, porque é isso que a gente escuta aqui. E a gente quer que vocês venham, que vocês conheçam, que vocês proseiem com a gente, porque esse espaço é nosso e esse espaço é de todo mundo. Uma das praças mais famosas da cidade
e um local religioso conhecido por muitos munícipes. Esse é o Santuário e a Praça Santa Terezinha da cidade de Taubaté. Ela surgiu por meio de uma vontade de um bispo anos atrás de construir um altar para Santa Terezinha. A ideia deu certo, muito dinheiro foi arrecadado e foi construída a igreja. Olha, eu acho que esse complexo, conhecido como Santa Terezinha, é um dos tesouros que Taubaté tem e pouco explorado. Se pensar que isso aqui foi um lago para contagem de bois, que depois passou a se chamar Lago da Forca, porque houve um enforcamento aqui, né, nesse lago, o único de Taubaté e do Vale do Paraíba. E tanto que o cruzeiro que tem aqui na frente do santuário foi devido a isso, foi colocado para desmistificar o local, porque houve um enforcamento aqui. Então aqui também ficou conhecido como Lago da Forca. A arquitetura traz indícios da arte gótica para a região, que se desenvolveu na Idade Média no contexto do Renascimento do século XII. Atualmente, é muito conhecida por diversas pessoas e considerada também um ponto de lazer aos finais de semana. Nós tínhamos um pedreiro, que ele era pedreiro aqui no santuário, certo? De segunda a sexta, isso em 1928, ele era pedreiro aqui no santuário e sábado e domingo ele jogava futebol. Só que ele era um jogador tão bom que ele jogava no Taubaté, depois ele foi para Ponte Preta, foi para o Corinthians e para a seleção brasileira. E o primeiro campeonato que o Brasil ganhou em 1928, com futebol amador ainda, foi com ele atuando. Agora, imagine que interessante, um jogador da seleção brasileira marcando gol, um ídolo na época, isso sábado e domingo, de segunda a sexta, um pedreiro aqui, comum aqui do santuário. Quer conhecer mais sobre o santuário e a Praça Santa Terezinha? É só ligar no número 3632-2479 para mais informações. Você aí, meu irmãozinho, você quer conhecer um lugar especial aqui em Taubaté? Você quer conhecer um lugar onde a espiritualidade flui de uma maneira maravilhosa? Venha aqui para o Santuário de Santa Terezinha aqui de Taubaté. Venha conhecer a sua arquitetura gótica. Venha ver o maravilhoso teto, a pintura, é um céu. Venha conhecer o altar que foi doado pelo Félix Guizar, o famoso Félix Guizar aqui de Taubaté. Venha conhecer os confessionários, os bancos que foram feitos por jovens prisioneiros na década de 30. Venha conhecer esse santuário. Um ponto de encontro onde muitos munícipes passam diariamente. Um local de lazer e descontração, mas também de muita fé. É dessa maneira que podemos caracterizar o santuário e a Praça Santa Terezinha em Taubaté. Por meio de uma ideia de um bispo da cidade anos atrás, foi estipulada uma arrecadação de fundos para levantar uma pequena capela em homenagem a Santa Terezinha em uma praça da cidade. A ideia deu tão certo que foi levantado um santuário com enormes dimensões arquitetônicas, chamando a atenção de qualquer pessoa que passa por ali. Hoje em dia, sempre movimentada, é sinônimo de estudo para muitas pessoas por suas inúmeras curiosidades. Olha, eu acho que esse complexo, conhecido como Santa Terezinha, é um dos tesouros que Taubaté tem e pouco explorado. Se pensar que isso aqui foi um lago para contagem de bois, que depois passou a se chamar Lago da Forca, porque
porque houve um enforcamento aqui, né, nesse lago. O único de Taubaté e do Vale do Paraíba. Entretanto, a Praça Santa Terezinha também é um lugar de muitas histórias. Foi exatamente naquele local, onde fica o cruzeiro atualmente, em que aconteceu há muitos anos atrás o primeiro enforcamento do Vale do Paraíba, chegando até ser conhecida antigamente como a Praça da Forca. Ainda na praça, ela também já abrigou uma cadeia onde diversas pessoas foram presas por muitos anos. O santuário é um pulmão de Taubaté, né? Tem muitas árvores e é um espaço urbano gostoso, né? Que as pessoas vêm, trazem seus filhos, vêm passear. E segundo e mais importante é que nós temos um fator religioso. Vocês imaginem, nós temos aqui em Taubaté um santuário em estilo gótico, coisa assim totalmente desconhecida na região. Então é um santuário lindo, todo em estilo gótico, que marca Taubaté. O santuário é o cartão postal de Taubaté. Entre outros, posso dizer que esse aqui é um dos principais, se não for o principal cartão postal de Taubaté. Quer conhecer mais sobre a Praça Santa Terezinha e o santuário? É só ligar no número 3632-2479 para mais informações. Lá, você pode encontrar diversos atrativos para a sua família, desde bares e restaurantes até lojas e colégios. Você aí, meu irmãozinho, você quer conhecer um lugar especial aqui em Taubaté? Você quer conhecer um lugar onde a espiritualidade flui de uma maneira maravilhosa? Venha aqui para o Santuário de Santa Terezinha aqui de Taubaté. Venha conhecer a sua arquitetura gótica. Venha ver o maravilhoso teto, a pintura é um céu. Venha conhecer o altar que foi doado pelo Félix Guizar, o famoso Félix Guizar aqui de Taubaté. Venha conhecer os confessionários, os bancos que foram feitos por jovens prisioneiros na década de 30. Venha conhecer esse santuário e venha orar, venha trazer seus filhos para ver a beleza e a grandeza que é Santa Terezinha do Menino Jesus. É a santa do amor, é a santa da simplicidade. Você vai ter contato com Santa Terezinha e você vai ver que beleza que é você viver a espiritualidade teresiana. Venha conhecer o Santuário de Santa Terezinha da cidade de Taubaté. É um tesouro, não perca! Reconhecer os personagens dos livros, descobrir uma nova fruta, brincar com o pé no chão. No sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, adultos e crianças podem se divertir. Em um espaço de 20 mil metros quadrados, o sítio abriga também o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Ela é uma chácara numa região urbana, onde é muito visitado. O diferencial é entrar aqui, encontrar realmente folhas no chão, conseguir andar de pé no chão. Hoje as crianças ficam muito presas, né, em apartamentos, é tudo cimentado ou tudo asfaltado. Então ela tem essa vivência de poder subir numa árvore, de conhecer uma fruta. O museu, que é o mais visitado no interior paulista, possui objetos pessoais, uma vasta biblioteca e as primeiras edições dos livros do escritor que já foram lidos por diversas pessoas. E o que mais encanta é isso, que os avós vêm, eles leram aquela história, né? Eles estão relendo a história para seus netos e ainda tem esse encantamento. Porque você vai do fundo do mar, do reino das águas claras, a visita ao céu. E você encontra um anjinho e traz para o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele está com a asa quebrada. A tia Anastácia consegue cozinhar para São Jorge,
né? E também ela conseguiu conquistar o Minotauro, que já vai para a mitologia, com seus bolinhos de chuvas, né? Que é o grande diferencial dessa personagem, além da sua cultura, do folclore, que ela resgata muito bem isso também aqui. Ela não, isso é Lobato. O sítio abre de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, e fica localizado na Avenida Monteiro Lobato, sem número, Chácara do Visconde. Pense em um local rico em histórias a serem exploradas. Esse é o Solar da Viscondessa. Construído em meados do século XIX, o solar é um dos mais representativos patrimônios histórico-arquitetônicos existentes na cidade de Taubaté. Nós desenvolvemos diferentes atividades culturais, né? Desde lançamento de livros e recebemos exposições artísticas, não é? E essas atividades culturais, elas são inteiramente gratuitas, não é? O interessado em divulgar a sua arte, em divulgar a sua produção, pode entrar em contato conosco e, dependendo da nossa agenda, ele poderá usufruir gratuitamente desse espaço público de valorização da cultura regional e do artista local. O local chama atenção por suas inúmeras relíquias. Esculturas, mobílias e jornais antigos estão entre os exemplos que o solar tem a oferecer. As visitas podem ser monitoradas com grupos, para grupos ou individuais, né? O solar ele fica aberto todos os dias, né, no horário comercial. Os interessados poderão vir aqui livremente e gratuitamente entrar no solar, que será recebido pelos nossos monitores, né? O Solar da Viscondessa é aberto ao público. Ele fica localizado na Rua 15 de Novembro, número 996, no centro de Taubaté. As pessoas podem usufruir desse espaço, estudar aqui, conversar aqui, não é? Descansar aqui no Solar da Viscondessa, porque ele é um espaço público. E outras informações mais detalhadas, os interessados poderão ver no nosso site, não é? Que é o cdph.webnode.com.br. Começou com a construção de uma sede de fazenda, que já abrigou vários moradores, inclusive o Barão do Rio Branco, e que mais tarde virou patrimônio para a cidade de Taubaté. Essa é a história do Parque do Itaim, que atrai diversos visitantes todos os meses. A importância do parque é não só histórica, como também ambiental, porque nós temos um pedaço da Mata Atlântica aqui dentro do parque, o qual é uma parte do pulmão de Taubaté. Então essa parte é muito importante para nós, além do rio Itaim, que passa aqui dentro das terras do parque. Entretenimento é uma das palavras-chave para o parque e qualquer um pode visitar. Lá, inclusive, existe um viveiro com diversos tipos de animais, como patos, coelhos e galinhas. Personagens queridos também não faltam para a composição da cultura do local. Emília e Narizinho, por exemplo, estão entre os escolhidos. Nós temos uma programação de receptivo. Então pode ser grupos de famílias, pode ser escolas, grupo de terceira idade. Eles fazem um agendamento, os nossos meninos que são caracterizados com as figuras de Lobato,
eles fazem todo o receptivo. Nós temos a casa sede, que é uma fazenda do século XIX, e aí eles vão contando as histórias de cada cômodo, como que se desenvolveu, a Emília, o Visconde, a vovó, eles vão vivenciando o que Lobato sonhou no livro O Saci. Então os meninos que são alunos da Fego Camargo, eles fazem a parte teatral. Nós temos um teatro com 144 lugares, que pode ser utilizado também pela população. Quem quiser fazer uma palestra ou tiver um grupo para fazer um treinamento, a gente oferece o espaço aqui do parque. A entrada é gratuita e o parque fica na Avenida São Pedro, número 2000, em Taubaté. Ele é aberto de quinta a domingo, das 6 da manhã até as 18 horas. Já o casarão, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Pode vir fazer piquenique, pode usufruir dos nossos quiosques, tem parquinho para as crianças e, estando aqui no parque, pode fazer a visita ao casarão, que será receptivo com os monitores. Nós estamos aqui com o maior carinho recebendo a todos que venham, visite esse local, que muitos taubatianos nem sabem todo o potencial que eles têm aqui. Falando nisso... Venham vocês pro Parque Itaim, venham aqui conhecer nossa casa, nossas programações. O teatro. Aqui tem viveiro, pomar e também tem a trilha. Também tem os nossos quiosques para vocês fazerem piqueniques que vocês quiserem. Venham pro Parque Itaim! Árvores, flores e muito sossego. Se você busca um lugar distante e tranquilo, esse é o local certo. O viveiro florestal de Taubaté está repleto de espécies nativas da região que fazem parte do ecossistema Mata Atlântica. A gente recebe grupos organizados, esses grupos organizados eles passam pela área do viveiro, que é a produção de mudas, que a gente fala da importância da vegetação, né, das florestas para esse ecossistema local e para a maioria dos ecossistemas. Qual a importância para a conservação dos recursos hídricos e a conservação tanto da fauna quanto da flora. O local possui também produção de mudas, oficina de arte e até mesmo um centro de exposição que conta com animais empareados. Além dessa ida ao viveiro, esses grupos organizados eles vão ao centro de visitantes. Nesse centro de visitantes tem animais taxidermizados. Para quê? Para que eles possam conhecer a fauna também nativa desses ecossistemas. O viveiro florestal possui uma trilha de 500 metros com tempo de duração de meia hora. Conhecida como Trilha Ribeirão das Antas, ela conta com 11 pontos interpretativos. Nesse roteiro existe também uma trilha, né, que é feita essa trilha interpretativa, que é a Trilha Ribeirão das Antas, e que são pontos interpretativos ao longo da trilha, então que a gente fala do recurso hídrico, porque essa trilha Ribeirão das Antas, ela passa à margem desse ribeirão e é falado sobre problemas de assoreamento, de erosão, qual a importância da mata ciliar para esse recurso hídrico. Todos estão convidados a virem a conhecer o Viveiro Florestal de Taubaté, que é um órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, porém essa visita, né, ela tem que ser feita através de agendamento para grupos organizados. Agora, se vierem pessoas individualmente, então é aberto de segunda a sexta-feira. É muito
muito comum encontrar nas cidades pessoas que trabalham nas ruas vendendo produtos de todos os tipos. Conhecidos como camelôs, alguns têm pontos fixos como barracas e outros caminham pelas vias diariamente para fazer suas vendas. Em Taubaté, alguns desses profissionais autônomos passaram a atuar no Shopping Popular, um espaço que foi construído para acomodar os vendedores e ao mesmo tempo liberar as vias da cidade. Também conhecido como camelódromo, o shopping funciona em horário comercial e tem capacidade para mais de 100 boxes. Em cada um desses espaços fica um dos ambulantes que foram cadastrados pela prefeitura. A lojista Roseli Miranda trabalha com vendas há 19 anos e é uma das permissionárias do camelódromo. Ela conta que a maneira de atrair os clientes mudou com o novo local de trabalho. A gente está em fase de adaptação, né? A gente trabalhava num local onde tinha bastante fluxo de pessoas, então a gente não tinha aquela precisão de promover as nossas vendas, né? Se esforçar mais como a gente tem feito hoje, né? Porque antigamente o público passava, era local de acesso do público. Hoje em dia não, hoje em dia a gente conta com o pessoal se deslocando até o shopping popular. Para essas pessoas, a profissão de lojista vai além da simples troca de produtos. A conquista do cliente é um processo no qual eles se dedicam muito e oferecer os produtos mais inovadores é o que determina o sucesso ou o fracasso de uma venda. Eu acredito que o trabalhador autônomo, ele é vendedor porque ele tem amor a isso, entendeu? Eu vejo por mim. Trabalhar como vendedor, para mim, é como um pintor, um artista, entendeu? Que ele se inspira em pintar a sua tela. Para mim, eu levanto cedo, saio e vender para mim é uma arte, é uma conquista, interagir com as pessoas, entendeu? O Shopping Popular fica na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 1009, no centro de Taubaté. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite durante a semana. Aos sábados, as atividades vão até às 15 horas e aos domingos, o shopping fecha às 2 da tarde. A gente convida, né, a todo o público taubateano, né, a vir conhecer o novo Shopping Popular de Taubaté. Preço bom, ótimo atendimento. Aqui tem uma variedade, né, infinita de produtos, muita coisa boa. Então acho que é um local muito propício para toda a população taubatiana, né? A paisagem urbana costuma ser repleta de prédios, ruas asfaltadas e pessoas com pressa. Mas existem alguns lugares da cidade que funcionam como um escape para quem quer relaxar. O Horto Municipal é um desses lugares. Lá é possível esquecer um pouco os problemas da apressada vida urbana e desacelerar. Seja para admirar as espécies de plantas ou para fazer uma caminhada, a visita ao horto é capaz de renovar as energias para encarar de novo a rotina da cidade. A necessidade de um espaço de lazer para a população foi o que levou o poder público a construir o parque na década de 80. E foi 10 anos depois que ele recebeu o nome que tem hoje, Horto Municipal Renato Correia Pena. E aqui é uma região também que era, já na própria época, era bastante populosa, né? E também por fluxo de veículos, aquela coisa toda. Então houve essa ideia de criar o parque. E realmente a ideia, na época e até hoje, a intenção é dar à população de Taubaté aí um pouco de lazer. O espaço que constitui o horto conta com 30 mil metros quadrados, divididos em uma área verde com ervas medicinais e árvores históricas, um mini zoológico e uma pista para corrida e caminhada. Além disso, existe uma área destinada para as crianças com um parque, para que todos possam se divertir. Os animais são uma atração que chama a atenção de todos os que visitam o Horto Municipal. Em cada lugar que se olha, é possível avistar e interagir com algum deles. Esse contato, principalmente da criança, das pessoas idosas, com a área verde, né? Tem o lago, tem os animais, tem as próprias plantas, tem diversos tipos de espécies aqui, né? Que as pessoas podem contemplar, fotografar. Aqui, se eu não me engano, vem até pessoas que fazer fotografia de casamento. Então, assim, é um espaço muito voltado mesmo para o lazer. E você consegue trazer isso tudo junto com a parte de vegetações, né? E também os animais. Hoje, o espaço recebe cerca de 300 visitas por dia e 1.500 aos finais de semana. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 6 da tarde, de terça a domingo.
O horto é equipado com 2 banheiros e quem visita pode aproveitar tudo que o parque tem para oferecer de graça.